Tá bom. Então, a Lígia, ela pediu para estar preparando essa aula para vocês, agradecer aí a oportunidade, né, de estar mais uma vez aqui. Como a Lígia falou, realmente estar aqui no grupo Ai, é bastante importante, né? A gente está bem no meio da semana, alimentando o nosso espírito, falando a respeito de Jesus Cristo, a respeito de Deus, e isso com certeza ajuda a gente estar continuando com o nosso espírito durante a semana. E o tema que a Lígia pediu para eu estar falando com vocês é sobre como nós somos importantes para Deus, né? Que Deus, ele ama cada um de nós e ele conhece cada um de nós. Aí eu queria perdón, saber, pois não, Lígia? ¿usted es la hermana Navarro? Como? No, No, ay, yo no. pensé, Ah, sí, Navarro, sí, la esposa es Navarro, sí. Ajá, Sí, sí. soy yo. ay, hermana, disculpe, no la había reconocido. Não, Es mi tranquilo. Ay, Ah, perdón. então, a respeito de como nós somos importantes para Deus, né? Então, a gente vive aí num mundo com 8 bilhões de pessoas, um mundo gigante dentro de uma galáxia. Se a gente parar para pensar, né? Às vezes a gente fala, o mundo é tão grande, são tantas pessoas, será que Deus, ele realmente ele sabe quem eu sou? Né? Alguém aqui já se sentiu pequeno nesse mundo gigantesco que a gente tem? É uma pergunta aí para vocês. Às vezes a gente se sente, né? Mas como nós temos o evangelho, nós sabemos que não. Eu Às já me vezes, senti, Sabrina, bem pequena. Porque assim, eu nasci numa cidade no meio do mato, no Maranhão, e quando eu cheguei em São Paulo, eu disse, gente, como aqui tem gente, parece um formigueiro. E aí, depois eu vim para cá, mais gente ainda. Eu fui na Itália, um monte de gente. Fui no Canadá, mais gente, de gente, como que não eu sou aqui acaba, né? dentro? Uma bolinha, eu sou uma formiga perto desse monte de gente aqui. É Sim. muita gente, a gente se sente às vezes como que eu estou perdida aqui. Né? Falar, será que realmente tem alguém olhando para mim, né? É. É muita gente. Toda vez que eu vou para São Paulo, até Nova York, a gente pega um metrô, eu fico olhando aquele monte de gente passando e falo, nossa, gente, não acaba nunca. Né? Mas eu quero compartilhar um vídeo aqui que vai talvez deixar a gente com uma crise existencial aí. É bem curtinho. Eita, eu tinha deixado no ponto. Então começa com a mulher lá e vai mostrando, né? E a Terra, a galáxia, o sistema solar. A gente está num pontinho no meio desse negócio gigantesco, né? E é uma galáxia, todas as galáxias e o universo. Então tá. Era só esse vídeo aí bem curtinho mesmo que eu queria tá compartilhando para a gente poder ver que a gente não é menos do que um grão de areia perto do universo. A gente é realmente praticamente nada. E uma coisa legal que. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Que naquele vídeo que eu acabei de passar, se vocês olharem os comentários, muitas pessoas falam, né, como a Diva falou, às vezes a gente até pensa a respeito disso, mas tem o conhecimento do evangelho e acaba ajudando, né, a acreditar que Deus ele realmente ele conhece a gente. Né? E nos comentários lá, muitas pessoas falam, meu pai que criou tudo isso, né? A gente é filho do criador de tudo isso daí. É tudo maravilhoso e Deus que criou tudo. Né? E lá em Moisés, no capítulo 1, versículo 39, ele fala assim, pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar efeito a imortalidade, a vida eterna ao Filho do Homem. Né? Então, Deus, ele criou tudo isso para a gente ou tudo isso, a gente foi criado para tudo isso? O que vocês acham? Nós Deus criou fomos a Terra para a criados gente ou a Terra foi criada para nós? a Terra foi criada para nós, né, Sabrina? A Terra foi Así es. criada para nós. Né? Então, uma reflexão que eu sempre fiz quando... nessas crises existenciais que a gente tem da vida, é que eu trabalho com programação, né? Então faço site, trabalho com o computador, e quando a gente está fazendo um site, quando a gente está na programação, e a gente quer, por exemplo, que o site ele seja com a tela toda preta e os textos em vermelho, mas eu quero dar um destaque para um texto lá em amarelo, eu coloco tudo isso no código. E
eu quero que alguma coisa ela seja diferente em algum ponto em específico, eu tenho que colocar que aquilo lá é importante. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, esse texto, coloco um ponto de exclamação e falo, isso daqui é importante. Então, isso daqui é importante, eu quero que isso se sobressaia a qualquer regra que tem acima dessa daqui. Então, a regra é texto preto, mas eu quero que aquele pedaço ele seja em vermelho. Então, eu vou falar, esse pedaço aqui é importante, eu quero que ele se sobressaia ao preto. E muitas vezes a gente está fazendo o site lá, uma prática ruim da programação é que a gente coloca lá, a gente quer forçar tudo, a gente coloca que tudo é importante, né? Falar, ai, não tá dando certo, vou colocando lá tudo é importante para poder estar funcionando da maneira que eu quero. E a gente fala assim, se tudo é importante, nada é importante, né? Então, eu já peguei me pensando a respeito disso em relação a Deus, né? E pensar assim, se todo mundo é importante para Deus, qual que é a diferença de eu ser importante para Deus também? Vocês já pensaram isso? Lógico. Todo mundo é importante. Por que eu sou diferente e eu também sou importante? Então eu não sou tão importante, porque todo mundo é importante para ele. Qual que é, Mas que é a cada diferença? um, a diferença é que cada um tem a sua pessoal importância, entende? Todos somos valorosos para Deus, né? Mas cada um tem o seu especial valor. Assim que eu costumo dizer isso para o meu filho, que ele às vezes comenta as coisas comigo, eu falo, filho, não dá para todo mundo ser médico. Quem é que vai lavar banheiro? Quem é que vai lavar louça? Quem é que vai cozinhar? Não tem como. Então, eu acho que cada um tem um valor diferente do outro, mas que, de certa forma, somos todos importantes, somos todos necessários. Uhum. E é isso mesmo, né? Eu pensando em relação a isso, se todo mundo é importante, eu também não sou. Depois que a gente tem filho, tem mais ainda de um filho, a gente consegue enxergar isso daí de uma maneira um pouco diferente, né? E foi quando eu tive o meu segundo filho que eu consegui enxergar isso, que o amor de Deus, ele não tem que ser dividido, né? Então, eu lembro, uns 3 dias antes do meu filho nascer, eu já tinha a Liz, né? A Liz, todo mundo sabe, um amorzinho, uma doce de menina, e todo o meu amor era para ela. Eu lembro de sentar, o meu segundo filho ele foi planejado, né? A gente sentou, falei com o José que a gente queria, mas eu tinha um medo de eu não conseguir amar aquele meu segundo filho da mesma maneira que eu amo a Alice, né? Então eu tinha essa preocupação de inconscientemente fazer diferença dele por causa da Alice. Então quando antes dele nascer eu pensava, nossa, ele tá vindo aí, eu vou ter que dividir o meu amor, né? Dividir o amor que eu tenho com a Alice, eu vou ter que dividir com ele. E eu achava que não é justo. Eu falava, não pode ser. Então, eu falava para o José, não me deixa fazer indiferença. Não me deixa ser ruim com o Willon, né? Porque a gente tem a Alice. Mas, assim que o Willon nasceu, o José se prometendo, chegou aí. Assim que o Willon nasceu, eu percebi que não teve divisão de amor, né? Que teve multiplicação de amor. Então, eu posso dizer que sim, que eu amo tanto a Liz, quanto o Willon, quanto o Albert, exatamente igual. Não tem um que eu quero mais que o outro, né? E Deus, ele é assim. Deus, ele não ama a gente em escalar, eu amo todo mundo. Ele ama a gente individualmente, né? Cada um de nós é extremamente importante para Deus e de forma igual. A gente não é melhor do que ninguém para Deus amar mais a gente do que outra pessoa, né? Então, uma parábola que representa muito bem isso é a parábola da ovelha perdida. Acredito que todo mundo aqui conhece. Uhum. Quem pode resumir aí? A ovelha perdida? É. Das 90, das 99, né? Tinha 100. Uhum. Deixa eu ver essa, né? Quem pode resumir aí a parábola das 100 ovelhas, da ovelha perdida? Alguém sabe? É que se você tem as 99, você vai sair. Se você tem o 100 ovelhas, você vai buscar aquela única que desapareceu, né? Você vai pegar e trazê-la de volta, uma maneira de dizer, né? Você tem tantas ovelhas, mas você não vai deixar né? Aquela uma desaparecer. Você tem que trazê-la de volta ao redil, vamos dizer. Tem que ser a 100. Né? Então, Jesus Cristo ele está ensinando as pessoas e ele conta essa parábola. Ele fala que tem o pastor que tem 100 ovelhas e uma se perde. Ele deixa as 99 para poder ir atrás daquela uma que está perdida. Porque ela é tão importante quanto todas as outras. Né? Não é porque tem 99 aquela que ficou perdida, é tão importante quanto as outras. Então, ele tem que ir atrás. Né? E é assim o amor de Deus para todos nós. Não E interessa... também porque só completa o rebanho com essa ovelha. É como dizer assim, a gente tem 5 dedos numa mão, né? A mão é 5 dedos. Então, assim, se tirar um dedo, vai ser uma mão? Vai continuar sendo a mão, mas sem um dedo, né? Porque a mão se completa com 5 dedos.
Sim. Então, assim, por isso é importante das ovelhas, tá certo? Sim, Obrigada. assim que se completa todas, né? E Jesus Cristo, ele ensinou isso muito bem, né? O quanto nós somos individualmente amados. Jesus Cristo, quando ele falava para as multidões, ele ensinava toda a multidão. Mas quando tinha uma pessoa que precisava de ajuda, ele foi lá e ele curou uma pessoa. Ele foi lá e ele ensinou individualmente uma pessoa. Ele foi lá e se preocupava com aquela pessoa que às vezes estava no meio de uma multidão e ia falar com ele, precisava da cura, ele deixava de fazer tudo para poder ir curar aquela pessoa. Né? E nós, como os filhos de Deus, e quando tendo o evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas, nós temos mais do que obrigação de estar cuidando de todas as pessoas, assim como Deus ele cuida de nós. Né? Então, assim como Deus ele nos ama, nós temos a obrigação de demonstrar esse amor para o nosso próximo. E a Lígia, quando ela me pediu para falar a respeito desse tema, do amor de Deus para cada um de nós, ela me compartilhou comigo um discurso do Elder Uchtdorf. É um discurso antigo, mas que é muito bom e que vale a pena tá lendo esse discurso. E nesse discurso, ele conta uma história de uma família simples e humilde que morava na cidade pequena onde ele morava, e aquela família não tinha nenhum recurso, muitos recursos financeiros, não tinha um chamado grande na igreja, mas eles estavam lá simplesmente vivendo e servindo da maneira que eles podiam, né? E esse rapaz, o pai da família, ele trabalhava, puxa vida, eu esqueci agora aonde que ele trabalhava, mas quando ele estava no meio do serviço, que ele estava no intervalo do serviço, ele sempre pegava as escrituras, ele estava sempre lendo as escrituras, e ele era ridicularizado pelas outras pessoas por causa disso. E ele conta que esse irmão nunca deixou que o sentimento, essa chacota que era levada por todo mundo, fizesse com que ele tivesse um sentimento ruim por aquelas pessoas. Né? Mas que daquelas pessoas que fazia muita chacota, muito bullying com ele, uma vez ficou doente, certa vez ficou doente, e ele pediu para que esse irmão falasse no velório dele, né? Para que essa pessoa que todo mundo tirava o sarro falasse no velório dele. E ele assim o fez. E também aquela irmãzinha, a esposa dele, que ficou viúva, depois ela ficou doente, acabou fazendo uma cirurgia, e muitas pessoas gostavam de estar indo fazer visita para ela, porque ela era uma boa ouvinte. Né? Então, com certeza, o Elder Uchtdorf, ele fala que essas pessoas, elas são tão importantes para Deus quanto qualquer outra pessoa que tem cargos importantes no trabalho, quanto outras pessoas que têm cargos importantes na igreja. Né? Então, o Senhor, ele vê a gente de maneira individual e não pelaquilo que a gente é ou pelaquilo que a gente tem. Né? Pela maneira que a gente segue o evangelho, pela maneira que a gente serve o nosso próximo, isso é o que realmente importa para Deus. Eu lembro quando eu estava na missão, eu sou de missão São Paulo Norte, uma vez estava conversando e o assunto era o chamado das famílias na igreja, né? Então estava lá, não, meu pai é bispo, outro, meu pai é presidente de estado, o meu é do sumo conselho, o meu é patriarca, todo mundo falando assim dos pais. Eu servi junto com o meu irmão, aí eu olhei pro meu irmão assim, ele olhou para mim, falei, o pai é mestre familiar, né? A gente falou, nossa, meu pai é mestre familiar. E a gente falou com todo orgulho, e depois a gente ficou pensando, e lendo essa história a respeito dessa família do Elder Uchtdorf, eu lembrei dessa época da missão de muitas pessoas lá que tinham familiares com cargos importantes na igreja, e meu pai não tinha nada, mas meu pai era mestre familiar, que é tão importante quanto qualquer outro cargo. Né? Nós, como professoras visitantes, eu não sei se todo mundo aqui é membro da igreja, mas como professor visitante, é de extrema importância para o Senhor que a gente faça a nossa parte. Né? E a gente fazendo a nossa parte é o que importa. Então, tem muitas pessoas, se sobrecarregar a líder que está lá, a presidente da Sociedade de Socorro está lá, se a gente deixar para ela poder fazer tudo, vai ficar super sobrecarregado para ela e o serviço do Senhor, da obra do Senhor, não vai ser feita da maneira correta. Né? Então, Deus, nós temos que ser instrumento de Deus para poder estar demonstrando para as outras pessoas também o quanto o Senhor ele nos ama. Eu gostaria de saber se alguém aqui tem alguma história pessoal onde sentiu profundamente o amor de Deus na sua vida. Se não tiver, aí eu compartilho minha, mas eu estou falando bastante. Nunca sentiram, gente, o amor de Deus na vida de vocês? Elas que não falaram, por favor, pode falar. Se não tiver ninguém, a gente fala. Eu acho assim, ó, vou compartilhar uma experiência minha, então. Né, como eu falei, eu já tive essas crises existenciais que acho que todo mundo deve já ter tido na vida, né? De pensar, pô, será que realmente Deus, ele
me conhece? Será que Deus ele realmente está fazendo alguma coisa por mim? E já tive várias experiências, né? Nada de extraordinário que aconteceu, de um milagre muito grande que aconteceu, Deus nunca apareceu para mim, mas todas as vezes que eu tinha problemas, às vezes que nem era problema, mas eu, como adolescente, ou você no meio ali do furacão, você não consegue ver o futuro, o que tem no futuro, você fica perdido, você chora muito, você não sabe o que fazer. E todas as vezes que eu me ajoelhava para poder orar, muitas vezes eu fui dormir chorando muito e acordava com paz no coração. Né? E eu sei que era realmente o Senhor, ele segurando na minha mão e estando ali, só falando, ó, eu estou com você. Né? Não se preocupa, porque eu estou aqui contigo. E os problemas, às vezes, não resolvem. Né? Então, eu tive um filho que morreu, eu sabia que ele ia morrer. Já no começo da gravidez, eu tive o diagnóstico de que ele era incompatível com a vida. E quando eu ouvi o médico falando isso, incompatível com a vida, às vezes isso fica soando, como é com o meu vida, incompatível com a vida, incompatível com a vida. Né? Eu me perguntei o porquê, né? O porquê comigo, e muitas pessoas até falavam, não, você não tem fé, você tem que ter fé que vai acontecer um milagre. E às vezes eu ficava pensando, pô, será que a minha fé não é o suficiente? Né? Será que realmente é mais fé que eu preciso para o milagre acontecer? E às vezes o Senhor, ele sabe do que é melhor para a gente. E mesmo meu filho ele não tendo sobrevivido, né, como os médicos falaram que isso era o que ia acontecer, o Senhor ele proporcionou para mim 3 dias de vida com meu filho. E foram 3 dias onde eu pude sentir todo o amor de Deus para mim e para minha família. Né? Foram 3 dias no hospital. Nesses 3 dias eu senti como eu estava no céu. E um dos maiores medos que eu tinha antes dele nascer era que eu não ia conseguir aproveitar o pouco tempo que eu sabia que eu tinha com ele. Né? Eu achava que, sabe o seu filho, quando você fala assim, ó, filho, daqui 5 minutos a gente vai embora, a gente está no parquinho. Aí você fala assim, daqui 5 minutos a gente vai embora. Aí a criança, em vez de falar, tá bom, eu vou aproveitar 5 minutos, ela fica, não, eu quero ficar mais, eu não quero ir embora, eu não quero ficar mais. Em vez de aproveitar aqueles 5 minutos, fica chorando e gritando. O meu medo era esse, que era que ao invés de eu aproveitar o pouco tempo que eu tivesse com meu filho, eu ficar só chorando, lamentando, esperando a morte dele chegar. E o milagre que o Senhor ele fez na minha vida foi que isso não aconteceu. Os 3 dias que eu estava lá no hospital com ele, eu podia aproveitar cada momento. Em nenhum momento desses 3 dias que eu estava lá, eu pensava, agora que ele vai morrer, e ficava chorando ou me lamentando. Eu pude curtir ele até o último momento da vida dele. Né? E o Senhor, isso foi um milagre, e eu vi realmente o amor do Senhor na minha vida, nesse episódio que aconteceu na minha vida. Quero saber se tem algum outro exemplo para poder dar ou compartilhar. Eu tenho um exemplo. Eu tenho esse que a Sabrina falou, eu pude conhecer o Albert, conheci o Albert. A Lígia foi lá, pegou ele no colo. Conheci ele, fiquei com ele no colo, tenho foto dele, está É. guardada no meu gallery, e ele era uma criança, você vendo ele assim, ele parecia normal, é normal, né? Mas você via nele um grande espírito. E quando eu segurei ele por alguns minutos, nossa, foi uma coisa tão bonita. Parece que ele estava pouco tempo aqui na Terra, mas ele estava irradiando luz. Ele estava irradiando luz. Você sentia naquela criança que ele era um espírito muito especial. E eu fiquei feliz de ter a oportunidade de ter conhecido ele. Realmente foi algo que até hoje eu lembro dele, está no meu semblante, tá? Como realmente era um espírito muito especial. Foi um privilégio ter conhecido a ele. Foi um privilégio conhecer o Albert, de verdade. Porque eu sei que é um espírito muito especial, veio para essa terra, recebeu um corpo e foi embora. Mas eu tive a alegria, o privilégio de ver essa criança, de ver esse espírito especial. ¿Es el hijo de Sabrina? Sim, ¿O, lo hijo de Sabrina. Eu tenho lá a foto, depois te mostro a foto. Uhum. Eu tenho a foto sua revelada aqui também. sí. Mas a gente tem que pensar que Deus ele sempre sabe o que é melhor para nós. Né? Alguém aqui já assistiu aquele filme O Todo-Poderoso? Como é que é? Todo-Poderoso? Eu já assisti. Ah, de Todo-Poderoso, de Hollywood, tá falando. Não, o É, filme que é com o Jim Kelly. isso. Ah, sim. Aham, sim. Esse filme, eu acho ele muito bom e recomendo para quem
e quiser assistir com a família, né? É um filme antigo já, mas Todo poderoso, todo poderoso, né? Onde o Jim Carrey, ele está passando por vários problemas e ele começa a reclamar muito de Deus, né? Aí Deus aparece para ele e fala: tá bom, agora você vai ser Deus, né? Você vou te dar um trabalho e o seu trabalho você vai ser Deus. E ele dá simplesmente duas regras para ele. Alguém lembra? Quem assistiu? Você assistiu, Germana? Lembra qual que era Eu a regra? assisti, mas não lembro a regra, não. Era que ele não podia falar que ele era Deus e ele não podia tirar o livre-arbítrio das pessoas. Sim, né? é Então, verdade. ele podia fazer tudo o que ele quisesse, ele tinha todo o poder de Deus, mas ele não podia falar que ele era Deus e ele não podia Nem interferir tirar. nas pessoas. Né? Aí no primeiro dia ele estava todo feliz, ele fazia tudo que as pessoas falavam, ele falava sim, fazia tudo para todo mundo. Né? Só que o que acontece é que todo mundo queria ganhar na loteria, então todo mundo ganhou na loteria e o valor que foi dado para todo mundo foi pequeno. Né? Todo mundo queria que aquele time de futebol ganhasse. Enfim, ele começou a perceber que ele não conseguia agradar todo mundo. Né? E Deus depois aparece para ele depois de uns dias e fala: e aí, tá gostando, né, do trabalho? Viu como não é tão fácil? Né? E ele pergunta para Deus, ele fala assim: mas como você faz, né, para as pessoas te amarem sem você tirar o livre-arbítrio delas? Porque eu faço tudo, eu estou fazendo tudo que as pessoas pedem, eu estou fazendo. E não está funcionando. As pessoas não estão felizes, as pessoas continuam reclamando de mim e continuam não acertando a vida dela. E ele fala, fazer com que as pessoas me amem sem tirar o livre-arbítrio delas, não dá. Né? Não tem como fazer isso. E fazer tudo aquilo que as pessoas querem, o problema é que, na maioria das vezes, ele fala que as pessoas acham que elas sabem o que é melhor para elas. E muitas vezes a gente não sabe o que é melhor para a gente. A gente acha que a gente sabe. Mas quem tem a visão do futuro de como vai ser tudo é Deus. É por isso que a gente tem que colocar a nossa fé de que fazendo o que ele pede para a gente fazer, vai ser o melhor para a gente. Né? Então, esse filme, ele dá uma lição de história muito legal. Faz tempo já. Uma lição de vida, ele tem uma lição de vida, muito bom. Vou A gente reclama demais, ele é muito bom, ele realmente é bem antigo. Imagina assistir esse filme, ele tem mais de 20 só anos. Só assistir ele tem mais de 20 anos, o bicho já é velho. Acho que tem mas vale a pena. Né? Vale a pena. Assistir. Mas a aula é simples, né? Não tem muito mais o que ser dito, é só dizer que eu realmente sei que o Pai Celestial ele nos ama, que Deus ele nos ama e que ele nos conhece individualmente. Né? Eu realmente sei que Deus ele sabe cada um de nós pelo nosso próprio nome. Então não interessa a dificuldade que a gente está passando, a provação que a gente está passando, Deus ele vai estar sempre ali do nosso lado. Muitas vezes não vai resolver ou acontecer da maneira que a gente quer que aconteça. Né? Porque é como foi falado nesse filme, Deus ele não pode tirar o livre-arbítrio nosso. E tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que são consequências de escolhas que a gente fez no passado. E outras coisas simplesmente acontecem, são regras da vida. Né? Como, por exemplo, no caso do meu filho, não foi uma coisa que eu fiz. Eu tomava vitamina, tudo certinho, nunca tive nenhum problema, tive 2 filhos saudáveis. No terceiro, a medicina não soube explicar. Então, às vezes são coisas da vida mesmo, muitas vezes são consequências de escolhas que a gente faz na nossa vida, mas o mais importante é que Deus, independente do que a gente faça, independente da escolha que a gente fizer, independente do caminho que a gente tomar, Deus, ele sempre ele vai nos amar e ele sempre vai estar de braços abertos para poder nos receber. Né? Eu sei realmente que se nós fizermos tudo aquilo que o Evangelho de Jesus Cristo ensina para a gente fazer, nós podemos ser mais felizes na nossa vida. Né? E uma das formas que eu acho que a gente tem para poder ser mais feliz e replicar esse amor que Deus ele dá para nós é nós tentarmos sermos instrumento na mão de Deus para o nosso próximo. Né? Então, refletir esse amor que Deus ele nos dá para as pessoas que estão à nossa volta. Né? Então, às vezes é só um sorriso que uma pessoa precisa, às vezes é só uma ligação, só ser ouvida, às vezes a gente pode ajudar uma irmãzinha que está doente, levando uma janta para ela, fazendo o mínimo que a gente pode fazer. Né? Todo mundo tem a vida corrida, todo mundo tem seus deveres e afazeres, mas eu sei que se a gente tirar um tempinho para poder servir ao Senhor, servindo o nosso próximo, a gente pode encontrar uma felicidade maior. E essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo também. Amém. Obrigada. Obrigada, Sabrina. Obrigada, Sabrina. Obrigada pela sua aula e foi uma mensagem bem, bem importante, né?
onde fala por que que eu sou importante para Deus, qué bueno. né? Por que que sou importante? Então, isso é algo para a gente pensar, né? Que Deus nos ama porque somos únicos, somos únicas. Ele nos ama, Y né? porque hechos a imagen y semejanza de Él. Exatamente. A imagem e a semelhança dele. E cada um de nós tem seus próprios talentos, suas próprias virtudes, né? Então, o Senhor nos conhece e Ele sabe. Realmente, Ele nos conhece e Ele nos ama individualmente, né? Com nossas, né? Vamos dizer, com nossas, porque todos nós temos, né? Não somos perfeitos, né? Temos imperfeições, mas Ele nos ama. Ele nos ama à maneira dele, né? A maneira do Senhor. Foi realmente uma aula que nos faz pensar, analisar, né? Porque imagine nossa vida sem Deus, hein? Hein, Sabrina? Imagina sem Deus. Como é que seria a nossa vida sem Deus? Sin Sei, rumbo. né? Eu acho que é muito triste. Sí, Que dá esperança pra gente é o evangelho. Meu pai, ele sempre fala assim, a vida é tão difícil com a gente fazendo as coisas certas, seguindo o evangelho, amando a Deus, né? Sem isso é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Exatamente. Então, E é, né, o universo todo é nosso pai, ele que criou tudo, né? Tudo, a promessa é que tudo isso pode ser nosso um dia. uma coisa que me faz pensar que o Senhor realmente, ele, ele, ele sabe que eu existo. Eu sei que ele me ama porque muitas vezes por coisas pequenas. Eu sinto a mão dele, como eu já comentei isso, de buscar um espaço num parking lot para estacionar o carro. E aparece um lugar naquela hora, porque estou precisando de um lugar rápido, ele me coloca um lugarzinho lá para eu estacionar. E eu falo, nossa, é uma coisa tão insignificante, tão boba. E o exacto. Senhor me mostrou um lugar, né? Coisas não tem nada de tão importante, mas eu vejo a mão dele na vida Pero, dele, na nossa vida, São os, né? Então ele mostra o amor dele, não somente nas coisas grandes, mas nas coisas pequenas. Ele Uma, mostra o amor uma dele. coisa que eu lembrei do filme de novo aí do Todo-Poderoso. Eu não assisti esse filme. Eu Tem que assisti muitos assistir, anos Diva, é atrás. muito bom. É Muitos anos atrás. Eu vou assistir outra vez. antigo, o Jim Carrey é novinho. Mas o Deus, ele fala assim para o Jim Carrey, eu esqueci o nome do personagem, né? Não, do Jim Carrey. Eu esqueci o nome dele, mas ele fala assim, os grandes milagres estão nas pequenas coisas. E aí, disso que você falou, de encontrar o estacionamento na hora certa, né? E ele fala, o milagre tá numa mãe que trabalha em 2 empregos, ainda assim ela consegue tirar tempo para poder levar o filho dela no futebol. O milagre tá num adolescente que, ao invés de escolher seguir o caminho das drogas, escolhe estar lá na igreja. Né? Isso tudo é um É um milagre. milagre. Uhum. E uma das frases que eu lembro que ficou marcada para mim também é que ele fala: as pessoas ficam esperando que eu, né, no caso Deus, faça tudo por elas. Onde o pequeno milagre, quem pode fazer é ela, é na escolha dela. Os milagres vão acontecer por escolhas e decisões que elas fizeram. Então, esse filme é muito bom, vale a pena Vou assistir. procurar para ver, eu nunca Vou vi. Eu procurar. já ouvi falar, mas Eu Todo assisti poderoso. muitos Eu anos assisti com as atrás. crianças esse final de semana. Os milagres são nós que realmente fazemos acontecer, né? Os milagres do Evangelho. Mas os milagres estão aí, estão realmente todos os dias. São os anjos que estão ao redor, né? todos Os anjos, los días, todos os los días. anjos, todos os dias, exatamente, todos os dias são Sí. milagres, né? E outra vez, é a mão de Deus, é o Senhor realmente que está ao nosso lado e quer nos ajudar. Obrigada, Sabrina. Muito obrigada por sua mensagem. Uma mensagem tão, sabe, a gente fala, por que que eu sou importante, né? Como é que eu sou importante a Deus? Mas se a gente pensar bem, nós somos filhas dele. Somos filhas do Pai Celestial. Então, somos filhas eternas dele. Então, somos importantes. E o Senhor quer o melhor para nós. Mas como também falou a Sabrina, nós também temos que fazer as coisas acontecer. Não podemos esperar que Deus mostre tudo para nós. Nós temos que usar a sabedoria de Deus. nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer nossa parte, exatamente. Algumas vezes é difícil a gente tomar decisões, né? Mas no momento certo, o Senhor nos ilumina, nos mostra as opções, nos mostra os meios. E nós alcançamos o nosso objetivo, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe nossas intenções e o nosso coração. Obrigada, obrigada. É sempre bom essas aulas nos fazem pensar, nos edificam,
no meio da semana. Nos fazem realmente, nos elevam, nos elevam.